Olá, esse aqui é o Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf, para a gente falar também de solidariedade, cuidado com o outro, projetos que ajudam a transformar realidades com presença, escuta e amor ao próximo. Inscreva-se no nosso canal, curta o episódio, comente, compartilhe com os colegas e ative o sininho para não perder nenhuma conversa legal aqui da gente no Fala Fisco. Com o tema Amiguinhos de Jesus, cuidado, esperança e transformação no Curió. O episódio de hoje do Fala Fisco apresenta uma iniciativa social que faz a diferença na comunidade do Curió, na Grande Fortaleza. Vamos conversar sobre o trabalho desenvolvido pela ONG Amiguinhos de Jesus, junto a crianças, adolescentes e familiares em situação de vulnerabilidade. Sim, eles podem sonhar, realizar, serem felizes. Para esta conversa, recebemos duas convidadas especiais. A Gorete Aragão, servidora fazendária lotada no posto fiscal lá do Mocuripe, e voluntária do projeto Amiguinhos de Jesus, onde ela já atua há 10 anos. Gorete, uma alegria tê-la conosco no Fala Fisco. É um prazer estar aqui no Fala Fisco. É muito bom também poder falar sobre um assunto que, para mim, é de grande estima, né? Poder ajudar o próximo, ter esse privilégio de levar as boas novas e uma esperança para aquela comunidade, para aquelas crianças. E tudo começou com um chamado. Eu encontrei a Meire num evento e lá ela disse, olha, a gente está começando a fazer uns encontros com as crianças, a gente quer passar uma esperança de vida, falar da palavra de Deus também para eles. Muito bem. E dar um exemplo de uma vida mais digna. E o papel do voluntário? O voluntário é aquele que dá seu tempo, seu talento, seu coração a esse trabalho belíssimo. A gente vai conversar mais, já com a Meire. Também aqui conosco está a nossa querida Meire, Jane Meire, que ela é a presidente da ONG, da ONG Amiguinhos de Jesus. Meire, uma alegria tê-la conosco. Esse trabalho maravilhoso que você desenvolve juntamente com o seu marido, sua filha e os voluntários. Muito bom tê-la aqui conosco. Uma alegria estar aqui com vocês e poder compartilhar assim, todo o impacto. Eu acho que é impossível falar todo o impacto, mas assim, um pouquinho do que nós temos feito ali naquele lugar. Onde é o Curió? Lagoa Redonda, Messejana, na Grande Messejana. Muita vulnerabilidade social. Vulnerabilidade social, quadro de violência, né? Assim, realmente crianças e famílias que passam necessidade, fome. A fome chega lá, né? Assim, a gente tem esses quadros que nós estamos lá chegamos lá com amor, mas também com a ação. Muito bem, a gente vai já conversar mais sobre o Amiguinhos de Jesus. Amiguinhos, né? Bacana. Ainda conosco a Patrícia Guabiraba, jornalista, assessora do Sintaf, produtora desse podcast. Patrícia, mais uma vez aqui conosco, valeu. Prazer, Tarcísio, estar com você novamente aqui na bancada do Fala Fisco Podcast. Lembrando que a Gorete, né, como servidora fazendária, está aí no hall, né, das fazendárias que inspiram, né? A gente buscou no mês de março, mês da mulher, trazer algumas fazendárias que desenvolvem diversos trabalhos. Queremos trazer mais, né? E também os fazendários. Sabemos que há trabalhos sociais, escritores, artistas, né? Artistas. Uhum. E a gente quer, então, né, homenageá-los. Mas aí hoje, com certeza, é a vez do Amiguinhos de Jesus. E lembrando desse projeto que a Gorete vem desenvolvendo, a gente fez uma matéria lá em 2015, né, Tarcísio? Há 5 anos, já tinha matéria contigo, 2015, Gorete. Né? Então, é a oportunidade que a gente tem, então, de conhecer melhor o projeto. Como nasceu o projeto e o encontro com a comunidade? Meire, como é que surgiu o Amiguinhos de Jesus? O que motivou você a iniciar esse trabalho dentro da comunidade do Curió? Lembrando que ela sofreu na pele, como criança e adolescente, as agruras da dificuldade de comer, da violência. No entanto, com trabalho, com amor, ela consegue fazer esse trabalho tão bacana. O que você viu, viveu e sentiu que despertou em você esse compromisso com crianças e as famílias do lugar?
Dentro da comunidade, nós já temos essa liga, né? Tipo, eu lembro que minha mãe, eu tenho 7 irmãos, quantas pessoas ela não acolheu? A gente morava num barraco de favela e era 2 compartimentos, 7 filhos, e mesmo assim a minha mãe acolhia as pessoas que estavam em barraco de favela com 7 crianças. Detalhe, sem banheiro. Se você perguntasse como é um banheiro de favela, você não saberia, porque não existe banheiro na favela. E aí eu me criei nesse contexto de acolhimento. E durante a minha jornada, né, minha caminhada, né, mudei. Eu acredito muito que o mundo as pessoas acreditam no mundo que lhe é apresentado. Então, o que me apresentaram, o mundo que a minha mãe deu conta de me apresentar, é aquilo que ela já tinha, né? Era aquele ambiente. E eu lembro demais, assim, como da minha infância, né, assim, de tudo que eu vivi, né, dentro da comunidade, da forma como o caminho, né, esse caminho que eu percorri um caminho muito desafiador. E quando eu cheguei na minha adolescência, eu fui ser babá em uma casa. E dentro dessa casa, a pessoa que me acolheu, ela me mostrou outro mundo. Ela me mostrou que era possível sonhar. Ela me sentou na mesa, me deu assim tu se senta, Meire. Assim tu come, Meire. Assim tu escuta essa música. Antes gostava de música, né, da favela de funk. Quer dizer que não era só aquela dor, aquela... Não, tinha outro mundo. Havia outro gente, mundo que eu posso sonhar. Dentro daquela bolha da favela lá, não tem sonho, não tinha possibilidade, perspectiva. É essa a perspectiva. E aí ela me ensinava isso. E uma das coisas que eu lembro demais dela, né, ela dizendo, me dando um livro para me ler, mudando o gosto musical. Ela escute Djavan, escute outras músicas, né? E aí eu fui mudando, né, assim, as letras e tudo. E aí durante a minha caminhada conheci, né, meu esposo, comecei a trabalhar, conheci meu esposo. Com quantos anos então te acorda para de levar para aqueles da tua comunidade aquilo que você apresentou na casa dessa senhora? Qual é o nome dela? É Bia. Dona Beatriz. Bia. Dona Bia. Beatriz, bacana o que a senhora fez com essa criatura aqui, tá? E aí, quando a gente... depois de um tempo, né, já com 20 anos, casada, e aí construí a minha história, né? A gente abriu uma oficina mecânica, meu esposo é mecânico, hoje a gente tem a oficina mecânica, a gente trabalha, DZ Rocha, automotivo, e aí a gente trabalhava nessa oficina e morava nesse mesmo terreno. A gente conseguiu comprar o terreno, meu esposo montou a oficina, e dentro do terreno a gente começou a reunir as crianças. Mas como foi que isso aconteceu? Um dia, né, num grupo de mulheres, a minha líder disse assim, olha, saiam daqui e vá cuidar de uma criança. E, claro, dentro da comunidade a gente já tinha um papel, inclusive eu e a Gorete já se conhecíamos de outro projeto social, mas a gente sempre trabalhamos no social dentro da comunidade. E aí eu saí de lá, cheguei em casa, ai amor, vamos para a África, eu sou missionária, quero levar o amor para as crianças da África. E eu morava na época dentro da favela, né? E aí meu esposo, assim, a gente morava no pavimento de cima, e o meu esposo, que hoje é os amiguinhos, hoje é a sede dos amiguinhos, a casa onde eu morava, a gente cedeu para os amiguinhos. E aí ele abriu a nossa janela, que ficava de frente para a rua, de frente para a comunidade, de cima. Meire, olha aqui a nossa África. Olha, né? Que coisa bacana. Olha aqui a nossa África. A África é aqui, né? É aqui. Aí sabe o que ele me disse? Aonde você nasceu, Meire? No Brejo. Como era a tua infância, né? Lá no Brejo, Meire, as crianças passam necessidade. Aí lá nós temos algumas localidades, chamado Brejo, chamada Aldeia, chamada Invasão. Dentro Terra do Curió. Prometida. Dentro do Curió tem essas comunidades, né? E eu nasci no Brejo, né? Assim, a minha história lá do Brejo, de tomar banho lá no riacho, que antes eu pensava que era um riacho, hoje eu sei que é um esgoto. Meu Deus, Deus vai cuidando da gente. Olha, na infância, a gente passou por tanta coisa que está viva hoje. Deus pensou, esse aqui é o meu milagre.
que vai fazer a diferença. Preparou o escolhido, né? A violência, né? A violência, muita violência, né? E aí surge quando? Aí surge nesse contexto de eu querer ser missionária, de ir para a África, meu esposo. Aí ele disse assim, aí eu enxuguei as lágrimas, eu estava chorando, né? Muito intensa naquilo. Ai, vai ser isso mesmo, né? Isso. A gente vende esse terreno, vende o nosso carro, vende a oficina e vamos para a África. Só que, aí ele disse isso, né? Abriu a janela, foi meio que profético, né? O brejo está aqui. Abriu a janela e abriu os seus olhos para o desafio que estava ali presente. Tão perto. Não tão precisava perto. cruzar o mar, né? E aí eu chamei 5 crianças. Na verdade, a minha filha, né, na época, tinha 9 anos. Hoje ela tem 18. 19, né? Vai fazer 19 anos. Aí chamei minha filha, uma vizinha e 3 crianças da comunidade. Convidei. Aí, dessas 3 crianças, convidei a Mary, vai fazer o quê? Meu Deus, o que é que eu vou fazer com essas crianças? Chamei elas para contar a historinha bíblica. O que é que eu posso fazer com elas? Aí fazia um filme, fazia pipoca, chamava as crianças, vamos contar a historinha bíblica, né? Porque a gente tem uma missão, então vamos falar sobre aquilo que a gente mais sabe fazer e gosta, né? E a gente entende como propósito de vida. E aí, dessas 5 crianças, aí tinha um lanchinho, sempre teve lanchinho, né? Comecei a fazer uma sopa e as pipocas, e aí ia mudando, ia variando, aí de 3 crianças, 5, na outra semana tinha 10, depois 20, 30. Crescendo. A Gorete chegou, tinha 30 crianças conosco, né? E aí, 30 crianças, aí nossa, agora eu vou ter que chamar um exército para batalhar aqui comigo, né? Aí foi a partir daí que começou a surgir busca de voluntários, né? Assim, comprometidos. Por que Amiguinhos de Jesus? Na época, como a gente começou contando as histórias, né, da Bíblia, e era só crianças. Hoje a gente atende criança, mulheres, adolescentes, né, porque foi mudando. Mas na época que era só as crianças, né, que chegavam até a gente, tanto é que hoje eles conhecem lá como Tia Meire. Se chegar lá, Amiguinhos de Jesus, a Tia Meire, né? Assim, eles iam para a casa da Tia Meire, porque realmente era a minha casa. Era a minha casa que eu abria para as crianças virem. Então, Amiguinhos porque começou com a meninadinha, contando a Bíblia. Contando a Bíblia com as crianças. Gorete, como é que aconteceu esse teu encontro? Porque ela já falou aqui que aí ela passou a contar contigo e chegou com 30 crianças, né? O que é que fez você aceitar esse convite, permanecer nessa caminhada de serviço ao longo desses anos todos? 10 anos, né? 10 anos. Então, já tinha no meu coração o desejo de ajudar, principalmente crianças, né? Era, assim, já um desejo que estava. Quando ela me chamou, numa semana a gente estava num congresso, na outra semana eu já estava lá. E lá era, assim, bem perigoso, né? Bem, assim, para a gente Curió, que... né? Ela que está lá dentro já se acostuma, mas para quem vem de fora, era um ambiente que você entrava pela fé. Hoje também, né? Mas bem menos. Então, mas aí eu comecei semanalmente, né? Eu fui para ajudar, mas assim, eu saía Você e seu marido, não é isso? No começo foi só eu, sabe? Ele demorou assim, uns 6, 7 meses para ir, que ele estava terminando a faculdade, e também porque eu queria sentir o clima lá, porque quando a gente não tem costume de entrar em comunidade, a gente cria aquele monstro, né? Mais do que é. E eu achava que se ele fosse homem, ia acontecer alguma coisa, até eu me sentir em casa, né, lá. E já andava, era dentro das casas, das comunidades. E, assim, para mim foi muito impactante, porque você vê uma casa, você vê na TV, você escuta falar, mas você vê pessoalmente uma casa. Como eu fui, com meninas que eram do meu grupo, que depois eu vou dizer mais ou menos como é a composição que a gente faz com as crianças. Meninas que eu estava semanalmente com elas lá, né? E você vê as carinhas delas ali, tudo lindas e tal. E a gente foi visitar a casa dela. A casa era 2 compartimentos. Um deles foi assim tão chocante para mim. A gente estava propondo fazer um banheiro. A gente estava juntando, pedindo ajuda para fazer um banheiro para esta casa. Dessas crianças que normalmente chegavam não muito cheirosas. Aí, quando eu entrei lá, foi um impacto muito grande. Só tinha um quarto coberto,
o outro já estava construído a parte onde ia ficar o banheiro. A outra parte da sala não tinha coberta toda. Então, quando chovia, acho que tinha que todos ficar. E eram várias Deparar-se crianças. com essa realidade mexeu muito. Então, Muito mesmo. Porque mas mexeu da perspectiva de você ir lá e fazer. Né? Esse ir é o lá, grande e assim, lance. eu não tinha medo de entrar assim. Se eu fosse com elas, com alguém da comunidade, eu não tinha medo de entrar e nem tenho, né? Entrar para ajudar, para acolher, né? Para apoiar. E quando... Reformaram essa casa? Sim. Fizemos banheiro e cobrimos, fizemos a coberta. Foi. Patrícia? Queria saber, você começou com 5, 30 e hoje, quantas crianças, quantas famílias impactadas pelo projeto e quais as atividades hoje, então, que as crianças, adolescentes, né, têm acesso lá? Começamos na perspectiva, vamos contar só as historinhas bíblicas. Só que quando a gente percebeu, nas rodas de conversa, quando a Gorete fala do grupo dela, é porque cada voluntário tem até 8 crianças para ele cuidar durante, né, o período, né, que ele está lá com a gente. E aí, nas rodas de conversa, as crianças traziam as necessidades. Tipo, tia, a minha casa não tem o que comer hoje, cortaram a minha luz. Gente, a fome não dá trégua. Né? Assim, é infinita, né? Assim, a miséria ela não dá trégua. E aí, a gente começou a ver as necessidades, ver o que... como a gente poderia ajudar, né? Assim, de uma forma mais efetiva, que fizesse a diferença na vida das crianças, né? Na vida dos adolescentes. E aí houve todo um planejamento para chegar onde vocês chegaram, não é isso? Isso. Aí, assim, antes a gente fazia por amor, acolhia todo mundo, era fazendo assim, está necessitando do banheiro, a gente fez 2 banheiros lá, né? Aí faz o banheiro desse. E interessante. O banheiro, a gente chamava as pessoas da família e dizia assim, olha, você vai construir. Porque o que a gente queria colocar para eles você vai ter a dignidade de construir o seu banheiro. Nós estamos aqui para lhe ajudar a você construir. E assim vocês entravam com tijolo, areia, material, e eles mesmos faziam. Aí alguns não tinham habilidades com construção civil, e aí eles serviam como servente, e a gente contratava um pedreiro, né? Assim, que sempre envolvia. Isso. E aí a gente foi fazendo algumas ações, né? As crianças vinham com a demanda, a gente não dizia, vem aqui que a gente vai ver o que vamos suprir a necessidade de vocês. Por demanda, né? Eles diziam que era legal. Isso. E ainda mais, aquela criança era acompanhada, né? A gente sabe quem é a mãe, quem é o pai, está trabalhando, não está não, vamos fazer uma faxina, né? Como eu tenho vários clientes lá na oficina, às vezes as minhas clientes ligam, né? Tipo assim, Mary, uma faxina, um bolo, né? Gente, a favela é cheia de potência, né? As meninas são maravilhosas, artistas, trabalhadoras, as mulheres, olha, 99% da favela, ela é pessoa de potência, pessoas que trabalham, pessoas que estão lá na luta. E eu digo mais, as crianças só não passam necessidade extrema porque nós temos mulheres, a gente tem um grupo de 70 mães que são guerreiras. Na verdade, elas que são a dona do lar, né? Elas que são a provedora da casa. Eu queria só que você aproveitar o que você está falando. Bora falar dessa potência que tem na favela? Sim. A favela não é só a violência, só a dificuldade. Né? Então, que potência é essa? Sim, nós temos lá o quê? Que gente, que perfil nós temos lá de gente que pode brilhar. Quando iniciamos, nós iniciamos com pessoas sem perspectiva, né? As crianças que vinham toda sujinha, né? Toda, né? Sem entendimento. Quando nós mostramos um outro mundo, né? Assim como mostraram para você de Javan? Mostraram,
Claro, né? Tipo assim, a gente percebeu os talentos, mulheres trabalhadoras, mulheres e homens, né? Homens trabalhadores, pai de família, que está lá, que é servente, que é predeiro, que é pintor. Nós temos pintores excelentes, servente, mulheres que fazem bolos deliciosos, manicures. Né? Essa potência. Essa potência, mulheres manicures que fazem... artesanato, trabalha com artesanato? Nós temos mulheres costureiras que fazem bordados. Né? Mulheres bordadeiras, mulheres costureiras, redes, homens, pescadores. Né? Então, a gente tem muita gente boa, sabe? Assim, a favela é lotada de gente boa. Nós vamos agora passar um filme aqui para a gente ilustrar o dia a dia de vocês, né? Sabe? Nessa potência que é a favela. Vamos lá, então. All my words fall short. I got nothing new. Começa pela música. O tema é muito bacana. Isso aí é uma retrospectiva do ano passado. Foi. De tudo que nós fizemos. A alimentação que é olha que beleza, alimentação. Aula de espanhol. Curso de espanhol, olha aí. Quando a gente fala de potência. Psicóloga para as mães, roda de conversa. Futebol, gente, olha aí. Curso de envelopamento de carros, olha aí. Essa potência, ó. Frutas e verduras doadas. A gente atualiza todo ano os cadastros. 9 anos, ó. Esse ano, 10 anos, né? Aí são Encontro Kids. Legal. Aí os adolescentes. Teens. Ali é meu marido tocando violão. Ele tocando violão? Aí aqui é nossas mães, viu? Aí o grupo de mulheres, Oração. Nosso encontro. Nossas bailarinas. Olha aí, que coisa linda. A doação de alimentos. Hoje em dia tem muitos voluntários que são da própria comunidade. No começo não, mas hoje temos muitos voluntários da própria comunidade. Cuida, mulher, né? Ame seu vizinho. O programa Família Sem Fome. Temos. Aí a nossa nutricionista. Nós temos um negócio social que é de venda de roupas. Um bazar? Um bazar. Bazar do Bem. Loja do... Mas isso tudo era na casa onde vocês moravam? Onde eu morava. Que vocês transformaram na... Passeios para as crianças também. É fantástico. Olha aí, tênis. Beach tênis. Beach tênis. É essa potência que eu digo. Olha, você está encontrando tudo isso lá na favela. É preciso que alguém chegue e acolha e descubra, né? Inicialmente você não via, as crianças não tinham sonho. Você quer ser o quê? Ela dizia, não tinha um sonho. Aí a gente abre um leque de possibilidades para ela, né? Ou você pode ser o que você quiser, você pode, né? Porque a visão que eles têm é tipo assim, aquele mundo, muita droga, muita pobreza. E quando a gente, que como ela já falou, né, abre a possibilidade deles terem outra vida, né? Fazendo balé, acho que era o sonho das crianças. Indo para o cinema. Gente, nós temos adolescentes que nunca foi no shopping, né? E eles irem para o shopping. Né? Hoje a Gorete estava até me comentando sobre algo, né, Gorete? Sim, muito interessante, que quando a gente fez 2 anos de Amiga de Jesus, uma pessoa doou pizza para todas as crianças. Ele é dono de uma pizzaria, amigo da gente, aí doou as pizzas para todas as crianças. Aí ia fazer a festa de 2 anos. Aí essa aqui disse assim, vamos alugar vamos alugar 2 ônibus. Isso a gente se juntava, os voluntários davam dinheiro para alugar os ônibus. Vamos alugar 2 ônibus, vamos levar as crianças para lá. E eu fiquei, meu Deus do céu, por que essas pizzas não vêm para cá, projeto?
Era sem criança. E a gente ia com aquele menino pequeno e eu muito preocupada, porque era O transporte era complicado, né? Não, e não é nem o transporte, é você andar com um monte de Dá filho conta dos de outros, sem sair. crianças, tá? Transporte, daí, Não era essa quantidade toda de voluntário. Eu fui muito tensa e zangada com essa. Só que eu não disse como é que pode, por que essas pizzas não são levadas lá. Aí lá, uma das crianças passou um pouco mal, sabe? Aí eu peguei, fiquei observando, aí no outro dia eu perguntei à mãe da criança se ela não queria que eu medisse a glicemia, porque foi logo após ele comer, né? Não tem aquele problema de DM1. Aí eu disse, não. Aí a mãe autorizou. Aí quando foi no outro dia, eu fui com outra voluntária, ela não foi, ela soube dessa história hoje. Eu fui com outra voluntária na casa dessa criança. Essa casa, a mulher tem 11 filhos. 7 filhos eram todos do projeto, crianças. 7 filhos eram do projeto. Aí, ela nem, acho que ficou tudo encabulada. Na porta mesmo eu fiquei, fui medir a glicemia dele. E ela disse assim, olha, tem 2 dias que esses meninos não dormiam, ansiosos e alegres para ir para um restaurante, que eles nunca tinham ido. Aí eu disse, tá explicado. sim, tá explicado, né? A ansiedade fez isso aí, não, né? E também porque o que caiu uma ficha para mim, ela sabia a importância deles saírem do ambiente, eles nunca tinham saído para ir comer uma pizza. Não fazia, né? Aquilo para eles foi demais, assim, extraordinário. Foi eu sair, então valeu a pena. Muito bacana. Agora, gente, o que eu vejo, sabe, é que aquilo que a senhora Bia fez com você, você está fazendo com essa meninada de, puxa vida, há perspectiva. Eu posso sonhar e posso concretizar o meu sonho, né? Gente, olha, quando eu tinha 8 anos de idade, é tão assim... Eu senti o que as crianças sentem. Eu tinha 8 anos de idade, eu não sei se vocês conhecem aquele 50 Sabores. Sim, eu ficava ali, sentada, era pedinte ali. E quando as pessoas jogavam a casquinha fora, eu pegava aquela casquinha para comer. E aí, hoje, todos os nossos aniversários, festa, o que é que tem? Nós temos muito sorvete, casquinha. Nós temos, olha, as crianças, é uma mesa, gente. Uma mesa gigantesca. Muito bacana, né? Com sorvete, com casquinha. Aí, ainda mais, ninguém coloca para as crianças, não. A gente ajuda, mas ela que vai decidir o que é que ela quer, né? Que ela vai comer, né? E aí, um dia, uma voluntária me filmou, Meire, as crianças estão pegando a casquinha, as crianças não sabiam que podia comer a casquinha, jogava no lixo. Aí eu fui no microfone, e 130 crianças no nosso encontro, né? Peguei a casquinha, gente, isso aqui a gente come. Aí as crianças correram, pegaram mais casquinha e foram comer. Assim, é simples, talvez, mas pra gente, assim, pra muita gente, é o ordinário do dia. Um sorvete, uma descarga no banheiro, é o ordinário, é o simples, é o básico. Mas pra gente, pra mim, era algo extraordinário, né? Ir para um shopping, comer uma pizza, comer um sorvete, né? Escolher, né? Enfim, né? Gorete, tô perguntando. Gorete, eu lembro que você falou que essa própria mudança de perspectiva, esse outro mundo, fazia com que as meninas reduzisse até alguns índices das meninas, se eu não me engano, que engravidavam precocemente. Você viu, então, de fato, esse impacto com o tempo do projeto? Então, a Meire relata que antes do projeto, como eles tinham carro, tinham oficina, ela vivia indo deixar as crianças para ter neném na maternidade. Sim. E depois disso, o que você diz, Meire, sobre isso? Melhorou muito. Levar informação para as crianças, gente, é um assunto assim bem delicado, né? Mas que é real, né? Nós temos dentro da comunidade criança de 11 anos grávida, né? Nossos atendidos, nós temos muitas crianças grávidas, né? Assim, porque há essa carência, essa necessidade de amor, aí elas se
entregam, né? Assim, e também assim, muitas vezes falta mesmo de orientação, de condução, né? De um pai, né? E da mãe para conduzir aquela criança. E como a maioria das crianças elas ficam muito cedo, elas encontram a maturidade muito cedo, elas têm que se virar. Quando não se tem a oportunidade, quando não se leva a oportunidade, elas precisam se dar para poder fugir. É uma fuga, né? Uma fuga, tem que fugir daquela miséria. Aí como é que eu fujo? Desse jeito. Só que ela entra mais ainda no mais profundo abismo, né? Porque um abismo vai levando o outro, né? Um outro. E a minha pergunta tinha a ver com o que você está dizendo. Olhando para a minha colocação, para a trajetória, né, do projeto Amiguinho de Jesus, que mudanças você consegue perceber na comunidade? Ou seja, levando educação, ombro amigo, compreensão, acolhimento, né? E quais são os maiores desafios hoje para manter e ampliar esse trabalho? Os maiores, assim, né? Quais são as mudanças, né? Temos muitas mudanças, né? Tanto em relação a comportamento, né? A gente vê mudanças de comportamento nas crianças, nas mães, né? Que são atendidas pelo projeto, quando elas conseguem perceber a capacidade delas, elas até se vestem melhor. Elas são... Autoestima. Isso, autoestima. A gente tem um programa lá chamado Florescer, né, que cuidamos das mães, né, das mulheres da comunidade. Então, a gente fala de maquiagem, falamos de profissões, de empreendedorismo. Até de roupa mesmo. De roupa, como você se veste, né? Porque quando você percebe, né? A gente percebe até a mudança no vestir, né? Assim, no falar, na maneira de se vestir, na perspectiva dos filhos, né? Pode ser diferente na educação dos filhos. Nós temos muitas palestras sobre como educar os filhos. Por falar em filho, você veio com sua filha, né? Como é o nome dela? Ana Letícia. Ana Letícia. Ana Letícia conhece tudo aquilo lá, né, Ana Letícia? Ana Letícia, bem rapidinho aqui, só para a gente ver aqui. Porque ela novinha, quando foi criada, ela tinha 9 anos, né? Essa aqui é a Ana Letícia, viu? Alegria tê-la aqui conosco. Pronto. Fica o registro. A gente usa, essa é a fardinha que todos os voluntários usam. Tem lá amarelinha e tem essa preta. Bem, a gente está terminando. A gente tem material aqui para a gente passar um dia todo conversando. É verdade. Então, a conversa... dizer quantos hoje estão assistindo. Diretamente. E as necessidades. Indiretamente. Bem resumindo, né? A gente... trabalhamos, sim, com muito amor, mas fazendo. E aí eu entrei na Gerando Falcões, que é na verdade, na Falcos University, que é uma ONG lá de São Paulo que cuida de ONGs. Né? Uhum. E aí eles me deram... Como é o nome da? Gerando Falcões. E aí é Falcos University. Aí eu entrei no edital, porque ele cuida... A Falcos University, ela cuida de líder social que trabalha na ponta. Mas, assim, como? Né? Assim, é líder cuidando de líder. Levando para os líderes de ação social conhecimento. E aí, a partir daí, a gente começou a perceber, lá na Gerando Falcões, eu comecei a organizar, a estruturar aquilo que a gente fazia. Nós sempre fizemos, e desde há 4 anos atrás a gente entrou na Gerando Falcões, na faculdade, e aí a gente começou a estruturar. Hoje a gente é dividido em quatro programas. Programa Família Sem Fome. A Família Sem Fome é aquele... A gente vai até o supermercado, recolhe os alimentos, né, no supermercado aqui de Fortaleza, recolhe aqueles alimentos que iria jogado fora. E tem mais uma história atrás disso, né? Porque antes, quando eu tinha 12 anos, eu entrava lá, aquelas, né, que eu até lhe passei, entrava lá dentro, né, da lixeira do supermercado para pegar aqueles alimentos que ia ser jogado fora. E aí, hoje, eu chego lá no supermercado, lá na doca, lá atrás, as caixas estão separadas, né? Muitas caixas de alimento e me entregam nas minhas mãos, né? Assim, gente, isso aqui
aqui você chegar assim, empoderado, tipo assim, antes eu estava aqui, ó, nesse lixo, e hoje assim, eles separam e nos entregam, e aí a gente leva para a comunidade, eles selecionam, isso é um dos programas. Os outros 3? Os outros 3 é o Viva, né, que é o coração, é o que a gente começou, né, que é roda de conversa, o encontro da geração Kids, da geração Teens, do Florescer, encontro das crianças e dos adolescentes e das mulheres. E aí o programa Mover é o futebol, né, é a escolinha de futebol que nós temos 60 crianças, né, dentro do futebol, 45 crianças no balé, e a criança do balé é a professora, é mãe da comunidade, também nasceu lá dentro, né? E o professor de futebol também é da comunidade, nasceu lá dentro do São Miguel, lá no Curió, e o programa Romper, que é levar capacitação profissional, né, para os jovens. Aí foi esses cursos também que nós vimos na retrospectiva, não é isso? Isso, esses maiores cursos. Desafios. Aí hoje a gente atende 596 pessoas cadastradas, atendido de forma diretamente nesses programas, né? Crianças, adolescentes e mulheres, né? Que são o que a gente atende. Diretamente? Indiretamente impacta cerca de 2.000 pessoas, que é as pessoas da redondeza, as pessoas que de alguma forma é beneficiado pelo que a gente faz ali dentro da comunidade. E outra coisa que nós temos lá é a nossa lojinha Moda do Bem, que também é cuidada por uma voluntária da comunidade. Nós temos cerca de 30 voluntários, todos nós somos voluntariado, né? Assim, a gente trabalha voluntariado, e tudo que a gente faz lá é com doações, né? Assim, não tem, tipo, quem mantém lá são os voluntários, né? E hoje o nosso principal desafio é financeiro, né? Principal desafio é financeiro. Nós temos, por exemplo, a gente montou uma sala com 12 computadores e nós não temos um professor voluntário, né, que esteja lá fazendo as aulas com as crianças. Isso porque o nosso professor, ele foi embora, né? Então, a gente tem... Foi alçar novos voos. Foi. Ele foi para outro país, né? Aí acabou que ficamos sem professor. Para ajudar, qual é o contato... tá precisando de gente para ensinar informática lá, meninada. Qual é o contato? O meu contato, né, que é 859-8719-6031. Procurar o Instagram, né? Tem o Instagram nós também, temos o né? Instagram, né, O dos Instagram, como é o Instagram? Amiguinhos de Jesus Curió. Pronto. Perfeito. Vamos finalizar com um vídeo, Tarcísio, um vídeo de 1 minutinho que as crianças de vídeo, porque o nosso tempo está estourando. Um dia seria pouco para... Com certeza. Vamos lá. Um projeto eu gosto de quando reunir os grupos, aprender mais coisas. Reforço escolar. Aula de música. Cantar. Na hora que nós vamos brincar, na hora que nós falamos de Deus, na hora que nós É a hora da Bíblia, né? Com os amigos, na hora que nós vamos pro nosso grupo, que desde quando eu vim pra cá, que eu aprendi que Deus é a primeira coisa na nossa vida. O João ainda pode ser médico. O Francisco ainda pode ser professor. A Maria ainda pode ser veterinária. O André ainda pode ser engenheiro. A Carla ainda pode ser advogada. Sim, eles podem. A conversa de hoje nos lembra que a transformação social muitas vezes começa de forma simples, com alguém que decide olhar, escutar, acolher e permanecer. Conhecer o trabalho da ONG Amiguinhos de Jesus na comunidade do Curió é reconhecer a força de um serviço construído com amor, compromisso e cuidado concreto com crianças, adolescentes, seus familiares em situação de vulnerabilidade. É também perceber que servir pode ser uma forma profunda de afirmar a dignidade humana, reacender esperanças e ajudar a abrir novos caminhos para quem muitas vezes cresceu cercado de privações e de violência. Nosso agradecimento à fazendária Gorete Aragão e à Meire, a
criadora do projeto, pela presença e pelo testemunho inspirador que compartilharam conosco. Gorete, muito obrigado. Suas palavras finais para quem nos acompanha. É bem interessante mostrar para as outras pessoas, né, que a vida da gente pode inspirar outras pessoas. Muitas vezes você não precisa fazer muito, você precisa dar um abraço. O bem arrebata, né? Um abraço, uma escuta, né? E daí você, só com o seu viver, com o seu serviço, você já está contribuindo muito para uma sociedade melhor. E veja o impacto de Amiguinho de Jesus na vida dela. Ela está fazendo psicologia para atuar como psicóloga na comunidade. Meire, mensagem final para os nossos ouvintes. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço, né, assim, pelo convite. Feliz demais por poder compartilhar um pouquinho, dizer assim que é possível sim sonhar, é possível sim transformar a realidade, né? Quando alguém nos ama, é possível sim fazer a diferença quando a gente faz algo por alguém, né? E seja em palavras, em ação, em atitude, né? Muito bem, chegamos ao final. Patrícia, muito obrigado por sua participação. Prazer acompanhar esse projeto belíssimo e ficou para mim essa mensagem, sim, né? Eles podem, elas podem. Se você curtiu esse episódio, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para novos trabalhos. Nos encontramos no próximo episódio de Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários. Até lá. Muito obrigado, Meire, Gorete. Obrigada. Excelente o que vocês trouxeram aqui do Amiguinho de Jesus. Podem contar conosco, nós somos os próximos voluntários de lá. Até a próxima. Tchau, tchau.